José Antônio de Souza Filho, missionário Souza, como é mais conhecido, que tem aí peregrinado pelo Brasil e pelo mundo até, divulgando o Evangelho. E casualmente, né, deu certo estar aqui com a gente também para nossa felicidade. Bom, Souza, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter nos procurado aqui para trazer um pouquinho dessa sua experiência também para os nossos telespectadores. Olha, eu que agradeço a boa receptividade, né, da programação, e o assunto é interessante, já que foi elaborado aqui sobre os problemas sociais, há muitos crimes, violência no Brasil, e a gente tem o Evangelho como um tema de fé e que possa recuperar muitos jovens ou pessoas que estão no mundo do crime, e através da palavra haverá realmente uma transformação de vidas. Até porque na entrevista anterior aqui, já que eu acabei de conversar com o Dr. Rubens Recalcati, na entrevista anterior que eu fiz com ele, a gente falava, né, sobre a grande incidência da droga nos crimes que estão acontecendo. E você foi dependente químico. Exatamente. Por muito tempo? Olha, eu fiquei 7 anos envolvido com drogas, né? Comecei aos 17 anos. Com a droga leve? Comecei com a droga leve, sempre o começo é com drogas leves. Sim. E com o decorrer do tempo, aí eu comecei a enveredar pelas drogas pesadas, que seriam drogas sintéticas, né? Uhum. Drogas injetáveis. Uhum. E isso me levou a uma... Cocaína, LSD? Não, a cocaína não era na época, que não era tão liberal como é hoje. As drogas da época eram Dexamil, Preludim, Perventim e LSD também. E isso me levou a uma situação realmente muito crítica. Eu fiquei numa situação de desentendimento, eu não entendia ninguém, ninguém me entendia. Tive distúrbios mentais. Cheguei ao ponto de ficar internado no Hospital de Desequilibrados Mentais, no Rio de Janeiro, o Hospital Pinel, no ano de 73. E foi ali que eu senti o drama da morte. E naquela situação não havia ninguém que me entendesse, isto é, não havia psicólogo ou psiquiatra que pudesse me dar realmente uma solução. Problema com a família, certamente? Sim, sou órfão de pai, meu pai era um ex-alcoólatra, e não tinha um respaldo familiar. Não vou culpar a minha família pela minha situação. Sim, mas há uma participação, evidente. A estrutura familiar é importante. Exatamente, eu não tinha realmente um respaldo de família, e isso me levou a me envolver na época, que era a época dos Beatles, sim, os Rolling Stones, o sexo livre, drogas. Como é que chama? Os hippies. Exatamente, eu era um ex-hippie. Você foi um hippie? Fui, vivi. Você tem uma foto aí de hippie? Esta foto, se não me falha a memória, ela está num outro local que eu deixei. Enquanto a gente conversa, você vai procurando? Depois eu mostro. Porque assim, você pode até ir dando uma procurar, mas qual foi o basta? Em que momento foi chega, não quero mais isso? Qual foi o estado? Assim, o basta foi quando eu fiquei nesse hospital de desequilibrados mentais e eu me senti realmente uma pessoa inútil para a sociedade, né? Comecei a ter pavor, né, da morte, porque a morte é terrível, a morte ela não respeita a posição de ninguém. E eu estava realmente numa situação de desequilíbrio total, mental, espiritual. E você sabe que no tempo da ditadura, o viciado em drogas não era bem quisto pela sociedade, ele era tratado como um marginal, como um refúgio da sociedade. Então, o ponto culminante da minha recuperação foi através da leitura da Bíblia. Eu comecei a me interessar por ler a Bíblia, sem ninguém interferir na minha vida espiritual ou social. Ninguém me deu um sermão ou uma orientação. Eu senti a necessidade porque eu pensava, se a sociedade não me entende, tem que haver um ser superior que vai me entender. E aí eu comecei a pensar em Deus, na palavra, e comecei nos lugares solitários, né? Examinar a Bíblia na beira de praia, nos locais solitários. E isso foi me dando um impulso espiritual. E através do tempo eu comecei a sentir que havia uma alternativa. E por isso que o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, resumindo a sua pergunta, o que me deu esta libertação ou esta vida de equilíbrio foi a palavra de Cristo Jesus. E aí você resolveu, você pensou, mais pessoas têm que conhecer também, mais pessoas têm que vivenciar isso, e aí você começou você dá palestras. Sim. Como é que começou isso? Foi lá meio por acaso, na rua, muita gente achando que você era maluco, mais ou menos isso, não?
Olha, não digo porque foi por um acaso. Quando eu comecei a sentir esta evolução mental e espiritual na minha vida, eu pensei, poxa, eu não posso me omitir, eu tenho que passar para a sociedade o que eu recebi. E a primeira experiência minha foi na Praça da República, em São Paulo. Eu estava passando ali pela Praça da República e vi um jovem sentado no banco da praça, muito oprimido, estava cabisbaixo. E eu sentei ao lado dele e comecei a relatar a ele uma mensagem do Evangelho. E ele começou a ouvir com atenção, né? Eu passando minhas experiências, que eu também era um viciado, era uma pessoa que não tinha paz, e ele começou a se interessar pelo diálogo. E parou outra pessoa e sentou do lado, tentando ouvir também. Aí veio outro e ficou uns 3 ali em volta, né? Aí eu senti o impulso de me levantar e poder falar com todos. Aí comecei a expressar a mensagem e nisso vinha chegando gente. Então, daquela data em diante, que foi em 75, até os dias de hoje, eu tenho essa missão de pregar o Evangelho em praças públicas, presídios, casas de recuperação para drogados, porque eu vi que realmente foi uma chamada, né? Isto é uma vocação que Deus me deu, de eu poder comunicar essa palavra à sociedade. E não contente em fazer isso aqui no Brasil, eu vejo aqui Londrina, Manaus, enfim, várias fotos, né? Mas eu vejo aqui também, vamos mostrar para essa câmera aqui, eu vejo aqui você fazendo esse trabalho em Paris. Londres. Londres, perdão. Isso Isso. aqui é Londres. Exatamente. Foi Mostrar outra aqui. a minha primeira viagem. Buenos Aires? Estive em Buenos Aires, essa foi no ano passado, aliás, no começo desse ano, 2008, né? E Londres foi em 91, essa outra foto. Aí nós temos aqui, eu falei agora há pouco, Paris. Aqui você está em Paris. Essa é em Paris. Aí é uma igreja de brasileiros, mas tem muitos franceses, né? E é uma igreja que está ali já há uns 3 anos. Esse aqui é em Stuttgart, na Alemanha? Exato. Como eu não falo alemão, é óbvio, aquele jovem é um cristão, que é um português, e era um ex-dependente químico também, hoje é um cristão. Então, nas minhas viagens pela Europa, ele que traduzia para o alemão. Tá, essa aqui de Curitiba é recente? Essa foi em 2002. 2002. Na Boca Maldita ali, né? Sim. E eu tive agora a semana passada fazendo um trabalho também na Boca Maldita, né? Então, isso eu faço não por... Isso que eu ia dizer, você não é ligado a nenhuma denominação religiosa particular. Exatamente, eu não tenho um vínculo com nenhuma denominação religiosa, apesar que eu fui batizado numa igreja evangélica, você tem que participar dos cultos, eu vou nas igrejas, me dou bem com Mas todas... você não fala em nome dessa denominação? De maneira nenhuma, não tenho nenhuma participação com a igreja em si. Sim. Primeiro que as igrejas evangélicas, já que eu sou um evangélico, eles não valorizam tanto esse trabalho voluntário que eu faço, Sim. que é pregar nas ruas, em hospitais e presídios. Agora, cada um tem um direcionamento. Eu me dirijo pela palavra. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E pregar o Evangelho não é para você representar uma entidade religiosa, é pregar o Evangelho para que aqueles que ouvem possam ser libertos, né? Jesus diz, aquele que ouve e crê, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Já que você não fala em nome de nenhuma denominação, certamente não tem nenhuma denominação que te ajude financeiramente, até porque todos nós temos que nos alimentar, você viaja, Claro. você tem que se hospedar. Como é que funciona isso? Bom, Você cobra para fazer as palestras? Não, de maneira alguma. Eu sou totalmente crítico, né, daqueles que fazem do Evangelho um marketing comercial. Primeiro que Cristo diz, de graça recebestes, de graças dai. Quando eu saí daquela vida de drogas, de promiscuidade, e comecei a interagir na sociedade, eu comecei a trabalhar. Trabalhei em grandes empresas. A última empresa que eu trabalhei foi no Ibope. Eu trabalhei 12 anos e nos últimos 2 anos eu fui promovido a chefe de departamento. Pesquisas de opinião pública, eu fui chefe de uma equipe de mais de 30 funcionários. Em 2000 eu deixei todas as atividades sociais para me dedicar exclusivamente agora ao Evangelho. Estou com 58 anos, sou solteiro, não tenho família, né? Moro só com a minha mãe e com o meu irmão, então os gastos que eu tenho hoje é o suficiente para me manter e sair fazendo esse trabalho pelo país. E quero ressaltar que há 2 colaboradores voluntários de uma igreja lá em São Paulo, e esses colaboradores são cristãos, eles, na minha conta, todos os meses, há uma quantia. E essa quantia é suficiente para me manter e fazer meu trabalho de missões. Muito bem. Os locais que você faz isso são os mais variados. Eu vi dentro de uma igreja, eu vi em praça pública. Qualquer lugar é lugar para Qualquer lugar é lugar. trabalho. Dentro de metrô,
ônibus, não é sempre, mas quando eu vejo uma oportunidade, eu gosto de falar dentro dos ônibus. Por que dentro dos ônibus? Se você vê os noticiários do dia a dia, todos os atentados terroristas da Al-Qaeda, eles promovem dentro de ônibus, dentro de aviões, como na última agora foi no World Trade Center, né? Eles usaram 2 aviões de grande porte e fizeram uma grande catástrofe, né? Então eu penso, se os terroristas podem levar pânico em qualquer lugar, eu prego o evangelho em qualquer lugar, que é uma mensagem que vai trazer paz para aquelas pessoas. Mas e qual é a reação das pessoas num primeiro momento? De repente aparece alguém ali com uma Bíblia e começa a pregar. Há uma resistência, no primeiro você sente algum preconceito ou é muito natural? Olha, é natural, porque primeiro você não chega agredindo as pessoas. Você tem que ter uma postura... Você pede licença? Exatamente. Como é que é essa abordagem? Peço licença. Por exemplo, quando eu estou, por exemplo, dentro de um transporte, eu falo, senhores passageiros, eu não quero incomodá-los, mas enquanto nós estamos aqui numa oportunidade, eu queria aproveitar esse espaço e trazer em poucas palavras uma mensagem relacionada a Cristo. Aí eu antecipo a objeção deles, eu passo a dizer a eles, talvez os senhores estranham de ver alguém aqui dentro do ônibus pregando o evangelho. E se entrasse um bandido agora e falasse assalto? Não haveria pânico aqui dentro? Aí eu digo, se a violência se prolifera em qualquer local, por que não falar de Cristo em qualquer local? Aí eu leio os versículos bíblicos, me despeço e as pessoas ficam até agradecendo, muito obrigado, outros vêm, quando eu saio, vêm atrás de mim querendo saber qual é a minha missão, por que eu faço isso. Aí eu falo particularmente com as pessoas por que eu tenho esta missão, né? Foi porque eu recebi uma grande graça, uma bênção, né? E eu tenho o dever agora de passar. E como é que funciona? Você escolhe, agora eu vou lá para o Paraná, vou para Curitiba, Araucária, Ponta Grossa, não sei o quê. Você decide o destino, alguém te liga, te convida? Como Não, é tudo feito voluntariamente. Para você ter uma ideia, eu percorri todas as capitais brasileiras, né? Eu levei 1 ano e meio correndo todas as capitais. Fiquei 12 dias em cada capital. E quando eu vou para outras cidades do interior, como eu estou agora em Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, agora aqui em Araucária, eu faço isso também livremente. Eu sinto que há um espaço, eu tenho um mapa, né? E eu vou vendo ali geralmente as cidades que eu possa ter um intercâmbio, e ninguém está me esperando numa cidade, ninguém sabe quem sou eu, ninguém promove algum encontro, é tudo voluntário, e é isso que me faz ser um cristão livre, porque eu não sou condicionado a uma determinada igreja. E o próprio Cristo diz, tem uma passagem que Cristo diz assim, ouve-se a voz do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Ou seja, você quando vive pela fé, Deus te direciona. Qual é a sua passagem, até para a gente meio que finalizando, acho que o nosso tempo está quase esgotando, né? Qual é a sua passagem bíblica preferida, se é que há alguma? Olha, se foi boa a sua sugestão, a passagem bíblica que eu acho fundamental para os dias atuais, se eu quero ler esse versículo rapidamente. Tranquilamente. Está em Romanos, capítulo 1 e o versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Só até aqui. Aqui está o raio-x, né, dessa sociedade atual, cheia de corrupção, violência, porque não querem conhecer a Deus. E quando o homem não tem prazer de conhecer a Deus, o próprio Deus nos entrega um sentimento perverso. É o chamado livre-arbítrio, né? Só para resumir, a gente fala muito do caso da Eloá, mas há uns 5 anos atrás, em São Paulo, a Suzane von Richthofen mandou matar os pais a pauladas, né? E são gente de nível superior. Opa, e as pessoas acham que o problema do Brasil é falta de estudo. Não, é falta de Jesus Cristo. Ok, obrigado pela sua presença aqui e sucesso nessa sua caminhada aí mundo afora. Eu agradeço e desejo boa tarde.